Fala, advogado, tudo certo? Meu nome é Edmilson, sou advogado trabalhista há 10 anos aqui, a gente só fala sobre prática trabalhista. Nessa aula aqui eu quero comentar uma decisão que teve recente aqui no TRT da Segunda Região, que exemplifica várias coisas que eu sempre comento na nossa formação de advocacia trabalhista, perfeito? Que o advogado, tanto de reclamante, tem lições para tomar, quanto o advogado de reclamada tem providências que ele teria que ter adotado para evitar qualquer tipo de prejuízo para o seu cliente, perfeito? Então preste atenção aí que com certeza vai engrandecer a sua atuação na área. Então vamos dar uma lida aqui na notícia, né? Trabalhadora dispensada por ausência ao trabalho sem convocação para retorno deve ser reintegrada. Na sentença proferida pela terceira vara de trabalho de Santo André, afastou a tese de abandono de emprego e declarou nula a dispensa à trabalhadora com câncer que se ausentou do serviço durante tratamento médico. A decisão obrigou a empresa a reintegrar o profissional e indenizá-lo no valor de 30 mil por danos morais, em razão do caráter estigmatizante da doença. Perfeito? A reclamante contou, né, que passou por remoção de útero e estava acamada sob tratamento psiquiátrico quando foi dispensado. Disse que a reclamada não entrou em contato, que não recebeu comunicado algum solicitando seu retorno, ainda que informou que havia se mudado de endereço, mas que chegou a compartilhar essa informação com o empregador. Aí, na sentença do juiz de primeiro grau, né? A empresa não juntou os autos de telegrama convocatório da empregada para o retorno do trabalho, o que por si só exclui o elemento subjetivo do abandono de emprego à luz da jurisprudência pacificada sobre o tema. Assim, o magistrado declarou inválida a dispensa da reclamante por ser portadora de neoplasia maligna, doença estigmatizante, de conhecimento do trabalhador, do empregador, né? Em atendimento ao pedido da trabalhadora, determinou que seja reintegrado ao trabalho e condenou a companhia a indenizar os salários e frações, né? 13º, férias, mais um terço e FGTS, desde a sua dispensa até a efetiva reintegração. Com relação aos danos morais, o julgador obrigou, né, a empresa a pagar 30 mil de danos morais. Reputo que a dispensa da reclamante em contexto sem nenhuma tentativa válida de contato com esta, sabedora a reclamar do estado de saúde da reclamante e do caráter estigmatizante, né, da sua enfermidade, é fato elevado de gravidade. Quais são as lições que a gente pode tomar dessa decisão aqui? Eu trouxe aqui primeiro o entendimento da súmula 32 do TST. Então, sobre abandono de emprego. Presume-se abandono de emprego se o trabalhador não retornar ao serviço no prazo de 30 dias após a cessação do benefício previdenciário, nem justificar o motivo de não fazer. Então, muito provavelmente, essa reclamante, por estar mais de 15 dias, estava em gozo do benefício previdenciário, muito provavelmente cessou depois. E a empresa, de forma bastante ingênua, aplicou, né, como se fosse um abandono de emprego. Só que a gente tem que entender que quando a gente está atuando pela reclamada, ainda mais quando a gente está falando sobre justiça do trabalho, a empresa tem que atuar de forma diligente. E o entendimento mais consolidado sobre o tema é que você precisa fazer uma convocatória para a reclamante para o retorno do trabalho. Faz uma, faz duas. Se ela não comparecer, você faz, né, a demissão por justa causa, por abandono de emprego. Mesmo assim, esse caso ainda é delicado. Como a gente está percebendo aqui, ela tinha uma doença. Então, assim, a empresa tem que fazer uma avaliação muito cautelosa se vale a pena ou não. Seja tentar pelo menos fazer um encaminhamento junto ao INSS. Se o INSS diz que ela está apta, aí sim talvez pensar em cogitar fazer a demissão por justa causa, caso ela demonstre que não tem interesse. A empresa tem que atuar com muita parcimônia para não ocorrer esse tipo de situação. É muito comum, principalmente quando a gente está falando de livro previdenciário, a demonstração que o reclamante não fez a comunicação, comunicou, né, a empresa sobre a situação, mas quem tem que ir correr atrás e fazer as coisas é a empresa. Demonstrar que ela nunca teve interesse em voltar, que já estava. Essa aqui já tinha até mudado de interesse. Então talvez tivesse alguma chance se a empresa tivesse adotado outras providências anteriormente a isso. Então fazer a comunicação, olha, a gente entende o seu caso, etc e tal. A gente pode te readaptar para uma outra função mais alinhada com a sua situação da saúde e etc. No entanto, a empresa só verificou o abandono de emprego e aplicou a justa causa. Isso aí, em termos de preventivo contencioso, o advogado atua de forma bastante negligente. Agora, quando a gente está analisando pela perspectiva do trabalhador, a gente
e tá tentando reverter, né, uma justa causa, aí a gente percebe, e a gente tem uma aula completa aqui sobre justa causa, então confere no nosso canal, acho que tem também na descrição do vídeo, que a gente trata sobre esse tema em que a empresa precisa estar muito bem subsidiada, que atua em todos os momentos possíveis de forma adequada, sob pena do juiz acatar essa nulidade, né? Cadê, ó? Ah, afastou, né, a tese de abandono de emprego e declarou nula a dispensa da trabalhadora. Perfeito? Então, ainda teve o agravante do câncer, né, que ela teve. E aí, pela essa dispensa discriminatória, ensejou esse dano moral. Tranquilo? Então, preste muita atenção no seu processo trabalhista, seja pelo reclamante, analisando esses detalhes que podem ser impugnados acerca da nulidade da dispensa, e pela reclamada, atuando no preventivo, você tem que fazer todo o passo a passo, bastante calmo, bastante parcimônia também, para evitar qualquer tipo de prejuízo. Se, ela- se nesse caso aqui, por exemplo, a reclamante não tivesse interesse em voltar antes de ter uma ação trabalhista e fizesse todo o passo a passo, talvez conseguisse fazer um acordo sobre esse caso e evitasse qualquer tipo de prejuízo para reclamado. Tranquilo? Então, existem visões e formas de tratar a situação que poderiam fazer diferença atuando pela empresa. Perfeito? Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários. Qualquer dúvida, comentário, deixa aqui, que a gente vou ter o prazer de ler. E não só isso, confere a nossa formação de advocacia trabalhista para você saber como atuar nesse tipo de processo ou em qualquer outro na área trabalhista. Eu vou ter o prazer em auxiliar você pessoalmente nas suas ações. Perfeito? Valeu e falou!